Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues. E eu sou o Pastor Rodrigo Augusto. Estamos aqui em mais um podcast, episódio de número 2, conteúdo bíblico e de qualidade. Você só encontra aqui. Queremos desde já agradecer todos que neste momento nos ouvem. E também gostaria de pedir um comprometimento semanal para que você possa estar acompanhando a cada tema polêmico, a cada tema novo, e tudo com base bíblica, e será inovador e tirará todas as dúvidas. Com isso, também peço que você possa distribuir, compartilhar e divulgar para seus amigos, parentes, para que eles também estejam atenados com cada tema divulgado neste canal abençoado. E é isso aí, fique conosco e vamos agora aos nossos recados semanais. E nos recados desta semana, quero avisar a todos os ouvintes do Papo de Garagem que nossos podcasts chegam até você graças aos nossos patrocinadores abençoadores. E você precisa de algum trabalho em assessoria contábil? Então aqui vai um recado da Adrilins Contabilidade. Adrilins Contabilidade, abertura, alteração e cancelamento de empresas, imposto de renda, cálculo trabalhista. WhatsApp 96056-2027. 96056-2027. Você, empresário, autônomo, microempreendedor, quer fazer como a Adrilins Contabilidade e anunciar aqui conosco? Então mande um e-mail para garagemdabencal79@gmail.com. Aqui bencal seria benção, mas não entra o C cedilho tio, né? Então vai ser tudo minúsculo, tudo juntinho. E se você deseja ajudar a manter este programa no ar, seja nosso mantenedor. Nos mande um e-mail também e te daremos todas as informações necessárias. Que Deus lhe abençoe desde já. Sim, a gente vai ficando velha e rabugenta. Velho é o espírito. E só fica velho quem quer. Não, dona Florinda, convença-se de uma coisa. A juventude e a velhice não tem nada a ver com a idade. Não? Claro que não. Hoje iremos falar sobre os desafios de ser um jovem cristão. E nada melhor do que convidar uma jovem muito especial aqui da nossa igreja Garagem da Bênção, cooperadora e digital influencer Franciele. Seja bem-vinda, cooperadora Franciele, ao nosso podcast. Diga pra gente um pouquinho sobre você, o que você faz, como chegou à igreja. Fale um pouco da sua história para que os nossos ouvintes possam te conhecer. Então, eu iniciei a minha vida cristã a partir do momento que a minha mãe veio para a igreja, e com o tempo, ao ver ela vindo para os cultos, eu tive o interesse de vir também. Eu iniciei a minha vida cristã mais ou menos uns 3 anos atrás. Hoje em dia eu sou cooperadora da Garagem da Bênção, para a glória de Deus. Sejam bem-vindas, minha irmã Franciele. E o que é ser um jovem cristão nos dias de hoje? E quais são os desafios? Bom, ser um jovem cristão é ser alguém diferente, é ser alguém que se destaca não por aparência, não por roupa, mas por uma fé, que é a fé que nós confessamos. Um dos maiores desafios é também esse, de ser diferente, porque quando nós somos diferentes, nós vamos enfrentar represárias, e isso de todos os ângulos. Então, no meu ver, é uma das maiores dificuldades. Eu vejo que os jovens hoje, eles estão mais dispersos. Muitos estão mais interessados em ficarem conectados às redes sociais do que estarem na igreja aprendendo a palavra de Deus. Muitos não vão para a escola dominical, aos cursos que a igreja oferece. Você vê isso desta forma ou não? Nada a ver com o que eu estou falando.
Sim, atualmente a gente vê os jovens cada dia mais dispersos, cada vez se interessando menos em ir à igreja, em cultuar, em estar envolvido com os projetos da igreja. É possível ser um jovem cristão no contexto de hoje? Há uma cobrança maior, ou você acha que as doutrinas estão mais brandas e mais maleáveis? O que você pensa? É possível, se a pessoa quiser. Seguindo os critérios da Bíblia. A Bíblia nos dá um padrão. Sim. Seguindo esses padrões, é possível sim ser jovem e cristão e ainda assim agradar a Deus. Quanto aos usos e costumes, né? Eu acredito que vai muito da sua igreja. Se a sua igreja permite, ok, você está dentro dos critérios da igreja, da doutrina da igreja. Agora, e se a doutrina da igreja não fere os seus princípios bíblicos, eu não vejo problema. Agora, se a sua igreja é uma igreja um pouco mais rígida, que não permite certas atitudes, eu acredito que se você está lá, você tem que se adequar à igreja que você está. Por exemplo, na Garagem da Bênção, nós temos o costume de nós que, estamos na frente, de usar saia em todos os cultos, saia. Nós temos uma veste padrão, então eu acredito que se eu estou na igreja, eu preciso me adaptar a esse costume. E na questão das amizades, como você vê? Porque vejo que alguns jovens da igreja andam mais com pessoas do mundo do que com os próprios irmãos da igreja. E com isso, muitos acabam sendo mais influenciados do que influenciadores. Qual a observação que você tem sobre essa questão? Olha, Everton, quando eu iniciei a minha vida cristã, eu era muito popular na escola onde eu estudava. Eu tinha um ciclo de amizade muito grande. Todos eram do mundo e tinham pessoas até mesmo afastadas da igreja e que ao ver os exemplos que eu dava, porque antes de me converter eu era uma pessoa muito dura, muito brigona. Quando eu me converti, eu mudei alguns hábitos. Inclusive, às vezes tava todo mundo fazendo bagunça na sala e eu tava lendo a Bíblia. Às vezes eu tava uma conversa que eu sabia que pra mim não era legal, que não era coisa de alguém cristão falar ou ouvir. Eu colocava meu fone, colocava um hino e tudo bem. Eu respeitava o espaço dos outros, sem negar a minha fé. Mediante ainda essa questão, você acha que os jovens cristãos estão sendo mais influenciados ou influenciadores? Influenciado. Porque para você influenciar sobre qualquer coisa, independente do que seja, você precisa ser uma referência. E se colocar numa posição de referência, nos faz nos cobrar. Pelo menos é assim que eu penso. Se eu sou referência de algo, se eu pretendo ser referência de algo, eu preciso primeiro ser a referência daquilo que eu quero passar. Não tem como eu dizer algo, falar algo, cobrar algo de alguém se eu não vivo aquilo que eu estou cobrando. Então, por isso, eu acho que as pessoas estão sendo influenciadas por causa que a Bíblia nos dá um padrão. E às vezes, por ser mais fácil não seguir esses padrões, as pessoas acabam se adaptando. Ao invés de tentar mudar isso nelas, elas acabam se adaptando àquilo. Não, isso aqui não tem problema. E acaba achando que aquilo é algo legal de se fazer. Como as igrejas podem se mostrar relevantes para os jovens de hoje? De que forma ela pode e deve se aproximar desse público e conquistar sua atenção e confiança, principalmente em um contexto em que conceitos como fé e moral são amplamente relativizados nas mídias e redes sociais? Bom, inicialmente, o jovem ele é sim atraído por louvores, por coisa que engajem jovens, tipo um louvorzão, algo que traga jovens, um culto de jovens. Eu vejo que atualmente nós chegamos em uma igreja e nós não somos acolhidos. Eu acredito que falta esse acolhimento da parte dos jovens, porque jovem quer ser acolhido por jovem quer ser abraçado por jovem, e às vezes por não ter esse abraço, esse aconchego, a pessoa acaba se afastando, porque às vezes fala, eu vou pra igreja, mas lá não tem ninguém. Não que você vá ficar por causa de alguém, óbvio, né, que você vai ficar por causa de Jesus, mas inicialmente eu acredito que precisa ter esse abraço, esse convívio, esse amor, né?
Muitas vezes, nessa questão que você falou de se aproximar dos jovens, de serem acolhidos, a gente acaba observando que muitas igrejas acabam por se aproximar demais de comportamentos, de linguagens e abordagens parecida com os vivenciados por aqueles que nem sequer confessam a fé bíblica. De que forma é possível conciliar inovação e modernidade sem perder as bases da obediência à palavra de Deus e ao bom senso em relação à vida cristã? Bom, basicamente preservando os padrões bíblicos delegados. A Bíblia nos dá um padrão, um manual, e nós devemos não somente seguir, mas guardar ele. Se nós lembrarmos que tudo nós podemos fazer, mas que nem tudo nos convém, eu acho que daí parte a ideia do isso é legal eu fazer, isso não é tão legal. A partir da ideia de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E não tem como você obedecer algo, seguir algo que você não conhece. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de sabedoria, porque a gente não tem interesse de ir lá ler a Bíblia, não, isso aqui. O que a Bíblia fala a respeito disso? Se nós procurássemos mais a Bíblia, nós sim teríamos um padrão, sem nos contaminarmos com aquilo que desagrada ao Senhor. De que forma a Bíblia pode se tornar um manual seguro para o jovem de que deseja desfrutar a juventude plenamente, livre de práticas mundanas e ao seu desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual? Bom, eu vou usar a minha experiência. Quando eu iniciei minha vida cristã, eu não sabia absolutamente nada do meio. Eu não sabia como orar, não sabia os costumes, enfim. Mas eu comecei a frequentar os cultos e fazer disso um hábito. Eu frequentava os cultos, chegava em casa, eu lia a Bíblia, eu orava, porque eu acredito que não tem como. A Bíblia é um manual, mas não é que o Senhor ele te impõe regras. Ele te fala, olha, isso me agrada, isso não me agrada. E vai de você pegar isso e usar de uma maneira boa ou ruim. Vai de você usar isso pra agradar a Deus ou não, porque nós sabemos que o que agrada e o que desagrada. Mas se a gente colocar isso como prática da fé, eu acredito que a Bíblia sim se torna não só um manual, mas se torna algo que nós venhamos a amar, porque eu vejo que pessoas têm a Bíblia como não um manual, mas como um livro de regras, e eu acredito que quanto mais nós meditamos e oramos, mais a gente adquire intimidade com o Senhor e a gente tem prazer em obedecer aquilo que Ele nos diz. Eu acho assim interessante essa questão do manual seguro, e realmente a Bíblia é um manual seguro para independente da idade, né? Sim. Para o jovem, para a meia-idade, para o terceira idade, porque seguindo a Bíblia só nos traz caminhos de sorte, caminhos de bênção, porque a Bíblia nos mostra exemplos ruins para que nós não venhamos seguir e exemplos bons para que nós venhamos trilhar. Então a Bíblia é sempre um manual seguro para todas as idades. Sim. O jovem cristão que ama Deus de verdade, ele não pode ser uma maré vai com as outras, e sim deve ser alguém capaz de conhecer as verdades de Deus e andar como Deus deseja. Somente assim podemos verdadeiramente influenciar ao mundo e ser sal e luz que devemos ser. Algo a comentar sobre isso? Então, no meio dos jovens, é normal se ver... os jovens não têm opinião própria de se assegurar e dizer, olha, eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. Eu acredito que você só adquire essa firmeza a partir do momento que você está em uma vida de oração, uma vida de meditação da Bíblia, porque a Bíblia, ela nos instrui a algo. E se às vezes nós pecamos em consciência daquilo que nós estamos fazendo, e por fato de algumas amizades, nós acabamos sendo influenciados a pecar. Mas eu acredito que tudo aquilo que nos afasta tem que sair. Tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa sair da nossa vida. Não digo que você precisa brigar com alguém porque alguém te afasta de Deus, mas que você precisa deixar claro para ela a sua fé. Olha, você pratica tal coisa, mas isso para mim não é legal. Isso pra mim vai contra os meus princípios. E tudo que fere princípios não é legal de se fazer. Então pra mim isso não dá. Eu acho que deixar claro esse ponto. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, me converti ao evangelho, eu optei em me afastar de muitas amizades que eu via que acabariam me influenciando a não estar nos caminhos do Senhor. Por esse motivo, eu naquele momento decidi por me afastar, porque eu queria estar 100% dedicado a Deus e à obra de Deus. Sempre a juventude que nunca morreu.
Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem teve a pureza, e também é quem deixa de aprender. E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Não diga não à vida que te espera, pra festejar a alegria de viver, pra agradecer a luz do teu caminho, e você vai tudo isso entender. E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Se você Olha, turma, o doutor Chapatin é um velho mais jovem que eu conheço. Eu sou velho, viu? Eu sou uma pessoa vivida. Doutor Chapatin, quantos anos o senhor tem, hein? Eu? Todos. Mas isso não te interessa, viu? Jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente. Como surgiu a ideia de ser digital influencer? Bom, pra quem não sabe, meu ministério é palavra, algo que eu gosto muito. E o Senhor, ele vinha falando comigo de fazer vídeo pregando. E eu senti esse desejo no meu coração, essa necessidade de postar vídeos pregando. Eu sigo muitas blogueiras cristãs e eu vejo que muitas delas acabam, às vezes, deixando de divulgar a palavra do Senhor, às vezes deixando de fazer aquilo que o Senhor chamou pra fazer, pra abordar outros assuntos. E eu acredito que se nós podemos usar a nossa imagem para falar de Cristo, não tem por que ocupar a nossa rede social com outras coisas. Não é que nós não podemos ter nada a respeito, mas eu acredito que sempre enfatizando que nós somos cristãos, que nós temos hábitos cristãos. Porque eu acredito que não é nem só de falar. Porque às vezes nós podemos demonstrar a fé que nós temos, demonstrar a nossa vida diante de Deus, às vezes com as nossas atitudes, com aquilo que nós falamos até mesmo sem perceber. E como você entende essa questão de ser um digital influencer cristão na internet? Então, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E nós precisamos demonstrar que nós somos sim o sal da terra. E para ser sal nós precisamos ser diferentes. Eu tenho como prioridade na minha vida tudo que eu vou postar no meu Instagram, no meu Facebook. Eu procuro sempre ver se aquilo se encaixa nos padrões da Bíblia. Porque às vezes eu posso postar algo que para mim é legal, mas que fere referências bíblicas, fere aquilo que Deus tem pra minha vida, fere aquilo que Deus falou comigo, né? Então eu acredito que você precisa analisar aquilo que se é postado, aquilo que se é dito, entendeu? E tudo isso daí, o que você entende que seria a lógica de você ser um influencer cristão na internet? Você pode ser um influencer cristão sem ser na internet? Então eu queria que você explicasse mais essa questão assim, o porquê a internet, né, nessa questão, alcanço, ou qual é a lógica disso? É que assim, na internet você não tem um controle. A partir do momento que você posta um vídeo, uma foto, um story, o que for, você não tem controle das pessoas que aquilo vai alcançar. E assim, eu acredito que é uma maneira de propagar a palavra de Deus. Porque as pessoas Tem pessoas que têm um bloqueio em vir à igreja. Mas se Deus pode me usar para levar uma palavra através do Instagram, através de uma live, entendeu? Eu acredito que é uma maneira de divulgar, de alcançar outras vidas. E como você equilibra a rotina com a de influência? A sua rotina
do dia a dia com influencer. Dá para combinar, dá para conciliar? Do seu ponto de vista, como que isso flui na sua vida? Assim, pra você ser um digital, você tem que aparecer frequentemente. Isso, às vezes, fazendo nada ou fazendo algo relevante. Eu procuro sempre adequar os horários. Não, esse horário eu tô mais tranquila, vou fazer um vídeo, vou gravar tal coisa. Assim, sempre procurando adequar o tempo, equilibrar tudo. Porque temos casa, temos família. E pra não negligenciar nenhum lado. E qual o papel do verdadeiro cristão que deseja ser um digital influencer? Dar bom testemunho. Então, a partir do momento que nós damos bom testemunho, nós nos tornamos referência. Para você ser um bom digital influencer, para você ser um digital influencer cristão, a sua vida precisa ser uma referência. Seja uma referência ministerial, uma referência de fé, uma referência de vestes. É preciso ter essa referência, independente do nicho que se aglobe. O que muda ou mudou na sua vida antes e depois da internet? Bom, antes, as pessoas que me viam, as pessoas que eu conheço, que eu tenho um certo controle. Agora, a partir do momento que eu me torno um digital influencer, que eu decido ser um influenciador cristão, há um peso maior. Eu tenho mais responsabilidade. Não é qualquer coisa que eu posto, não é qualquer foto que é legal de se postar. Não é qualquer roupa que é legal de se usar. Então eu acredito que se torna mais difícil, mais complicado, porque você quer enfatizar que você é cristão. Você precisa que o nome do Senhor seja propagado, mas antes da palavra do Senhor alcançar, nós precisamos seguir alguns critérios. E eu acredito que esses critérios tornam um pouco mais difícil, deixam um pouco mais pesado. E você consegue enxergar os perigos que as redes sociais podem nos trazer? Porque nós vemos que temos os prós e os contras. Tem pessoas que usam as redes sociais para propagar o mal e tem pessoas que usam de uma forma para propagar o bem. E para o cristão, quais os perigos que isso pode trazer? Então, normalmente, nós vemos digital influencer cristãos que hoje em dia tem grandes números, que quando eu conheci, na época que eu conheci, antes desse mundo ser um trabalho mesmo, se tornar um trabalho, nós vemos que muitos deles se perdem. Às vezes por número, por reconhecimento, porque é uma falha humana. O homem é inclinado ao erro. E por esse fato, eu percebo que muitos mudaram os costumes, mudaram a maneira de ser, porque agora tem grandes números e precisa agradar a mais pessoas. E através disso acabam se moldando as pessoas que o seguem. Você influencia a vida de pessoas de que forma? Qual nicho de atuação que você usa? Bom, eu uso o Instagram e o Facebook. O meu nicho é na área de beleza. Assim, eu divulgo meu ministério também. Eu divulgo, às vezes, algumas campanhas que nós estamos fazendo aqui na garagem. Divulgo o meu ministério pessoal. Então, é isso. E as pessoas, assim, que veem você esse seu nicho, né? Da questão da área da beleza, né? A forma de se vestir, se portar, né? Você acha que essas pessoas, quando te veem, elas conseguem, na hora, ver reluzir o Espírito Santo em ti? Assim, muito interessante, né? Porque se falar que sim ou que não, eu vou se pensar. Mas assim, eu procuro, seja com a minha aparência, eu procuro transparecer a Cristo. Eu gosto que as pessoas olhem pra mim e digam, nossa, ela é cristã. E eu acredito que você ter a aparência de cristão não é a roupa. Óbvio que a roupa influencia, mas não é só isso. Eu conheço pessoas que só vivem, né, com uma veste de crente, não é. Então, assim, eu procuro ao máximo me esforçar para que a foto que eu posto, o vídeo que eu poste, transpareça Cristo. Que não fique só nas minhas palavras. E referente a essa pergunta, pastor Rodrigo, eu penso que é difícil você saber se está reluzindo a Cristo na vida das pessoas. É algo bem complexo, que somente a outra pessoa pode dizer se você está sendo luz na vida dela ou não. Nós sabemos que seguimos a Cristo. Nós tentamos seguir os mandamentos, fazer tudo da forma mais correta possível.
E todos nós somos influenciadores. Todos influenciamos de alguma forma a vida de alguém. Por exemplo, você, Pastor Rodrigo. Você é um influenciador e muitas vezes nem sabe. Está na internet influenciando muitas vidas sem muitas vezes nem saber. E até no dia a dia a gente acaba de alguma forma influenciando a vida das pessoas, não é verdade? Então eu acho que a gente precisa pedir a Deus que nos direcione, nos guie para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas vidas. E quando a gente fala de influenciar na vida das pessoas, a gente fala de uma série de desafios e cuidados. Lógico que tem os seus bônus também, mas quais os desafios de quem está nessa caminhada, que vive dia após dia para influenciar na vida das pessoas? Porque há muita cobrança, você concorda? Sim, a cobrança ela existe, mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós viramos uma referência. E quando nós... independente de ser influenciador ou não, nós temos o dever de influenciar as pessoas. Às vezes eu acredito que os desafios eles virão, é difícil, mas procurar manter a fé, porque se nós não podemos deixar a nossa fé se perder no meio de tudo isso. Eu preciso ter uma vida com Deus para poder influenciar alguém a servir a Deus. Não tem como eu pregar algo que eu não vivo. Não tem como pregar algo dizendo, olha, você precisa ser diferente se eu não sou. Os desafios, eles irão vir sim. Servir a Deus é difícil, servir a Deus é complicado. Servir a Deus muitas vezes vai nos trazer dor, mas sabendo também que vai passar, que o nosso alvo não é esse mundo, que o nosso alvo não é a terra. Nós podemos até usufruir das coisas que há na terra, mas nosso alvo não é ficar aqui. Nosso alvo é ir para o céu. Se nosso alvo é ir para o céu, nós precisamos mudar alguns hábitos. Como você lidar com o desafio de não poder errar, entre aspas, né? Porque sim, quando você entende que é um influenciador, uma influenciadora, eu acabei praticamente de ter uma reflexão que é um espelho, sim, certo? Sim. Um espelho. Então esperamos sempre que esse espelho esteja intacto, não rachado, limpo, né? Verdade. Não rachado, não sujo. E você levando esta linha de raciocínio em consideração, o que você pode me falar sobre? Então, as pessoas, elas, principalmente eu percebo que por a gente estar na frente da obra, as pessoas não têm como, não, aquele não pode errar, o Rodrigo não pode errar, porque ele é o pastor. E a gente precisa ter o entendimento de que nós também somos humanos. Tem dia que nós não estamos bem, tem dia que nós estamos bem. É óbvio, né, que assim, procurando sempre ter atitudes que vão confessar a nossa fé, que vão mostrar a nossa fé. Mas eu acho que isso é algo que primeiro nós precisamos entender para depois explicar para os outros. Que nós vamos errar sim, não porque nós queremos ou porque nós vamos premeditar um erro, mas porque nós somos humanos, nós somos dotados de falha, de erro. E por isso, nós vamos errar, independente se nós quisermos ou não. E errar faz parte do processo de aprendizado, né? Verdade. Muitas vezes você fala ou escreve nas redes sociais e a pessoa pode pegar aquela sua fala ou aquilo que você escreveu e interpretar de uma outra forma ou até usar mesmo para justificar um erro dela. É usar um texto fora de contexto. E é isso aí, galera. Sei que o papo está bom, interessante, mas infelizmente nós temos que encerrar. Já? Com tudo que conversamos aqui, esse bate-papo, eu ia falar essa troca de informação, mas mais recebemos informações que trocamos, né? Em meio a tudo isso, você gostaria de passar uma mensagem aos jovens? Bom, você que é jovem, cristão, está me escutando, tenha Jesus como sua prioridade. Porque quando o Senhor, ele é a nossa prioridade, ele tira o que precisa sair das nossas vidas. Eu acredito que não é chegar alguém e apontar e dizer, olha, você precisa tirar isso. É o Senhor que nos mostra aonde nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer diferente. E é isso. E é isso, irmãzinha? E dá lugar na terra. Dá lugar. Foi bênção. Nosso papo de garagem foi muito abençoador e pudemos aprender bastante com isso e creio que nossos ouvintes irão aprender muito, independente de ser jovem, segunda idade, terceira idade,
vai aprender muito sobre a questão de ser jovem na igreja, na questão de influenciador na internet ou no mundo. O negócio é influenciar para o bem, né? Para Cristo. Obrigado, cooperadora Franciele, digital influencer, menina de Deus, a qual eu admiro muito, glorifico a Deus por ser obreira da igreja a qual eu pastoreio, né? Então só tenho agradecimentos à sua vida. E assim a gente vai encerrando esse nosso podcast de hoje, com a participação abençoada da cooperadora Franciele, e tem sido de grande valia. Eu creio que você que pôde escutar vai ser cheio de bênção e vitória e vai ter aprendido muito com esta jovem abençoada. Muito obrigado, cooperadora Franciele, pela sua participação. Hoje tivemos um bate-papo aqui bem produtivo, aprendemos bastante, e que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, né? Que você possa aí alcançar os seus objetivos e ser tremendamente abençoada por Deus. Amém. Eu que me sinto honrada de vocês estarem me escutando, né? Que vocês são professores e eu confesso que fiquei meio, apreensiva de falar pra vocês, mas o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Se pelo menos um jovem seguir Jesus, voltar pra Jesus, tá bom. Esse é o papel, né? É influenciar. Influenciar para que se rendam a Cristo. E assim como nossas considerações finais, eu agradeço a todos que escutaram nosso podcast. Eu gostaria muito que, além de vocês ouvirem, escutarem, que pudessem compartilhar, para que chegue mais longe essas informações da digital influência, dos desafios do jovem cristão na igreja, né? Gostaria que vocês nos ajudassem a ser um propagador do bem. E gostaria muito, mas muito mesmo, que Deus viesse lhe abençoar de maneira tal a qual você nem espera, né? Essa é minhas considerações finais. E para encerrar este programa abençoado, eu irei dar uma benção apostólica. Você que está escutando nesse momento, estenda suas mãozinhas para frente para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos creem, digam amém. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Franciele, muito obrigado Pastor Rodrigo, e até o próximo Papo de Garagem. Quem teve a pureza e também quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã